Bom dia, pessoal. Tô aqui sentado aqui, tomando meu chimarrãozinho aqui e tava pensando, hoje é sábado, né? Sábado é dia que os judeus, por tradição, não trabalham, porque tem um acordo. E tem muitos cristãos que também não trabalham, achando que esse acordo é para eles também. Mas vamos ver o que diz a Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 12 em diante ali, né? Que é o sábado, as duas tábuas santas, enfim. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, falas aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis o meu sábado. Portanto, isso é um sinal entre mim e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio de seu povo. 6 dias se fará obra, porém no 7º dia do sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer a obra certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto eterno ou perpétuo, né? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas das testemunhas, tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Tá? Então, Êxodo capítulo 31, do versículo 12 ao 18, está dizendo que o concerto é com o povo de Israel. Não tem nada a ver com cristão. Quando eles saíram de Israel, eles ganharam esse concerto, então, que Deus fez para sempre com o povo de Israel. E o que a gente vê hoje é que tem muita gente guardando o sábado. Sábado que não é cristão. É um concerto entre Deus e o povo de Israel, porque Deus tinha tirado eles da terra do Egito, da escravidão, né? Entende? Então, Deus fez esse concerto com eles. Nós somos chamados de cristão porque somos seguidores de Cristo. Os que guardam a lei são seguidores de Moisés. Essa lei foi dada por Moisés, no Sinai. Era um concerto com o povo de Israel. Então, o cristão precisa ser chamado de cristão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, e sucedeu que todo um ano de remissão naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, né? Atos dos Apóstolos 11, 26. Então, a gente só precisa ser chamado de cristão em Antioquia. Então, o cristão é o que segue Cristo, que segue a graça. Quem segue a lei é seguidor de Moisés. É judaísmo puro, nada contra os judeus. O sábado é para os judeus, não para os cristãos. Então, porque se nós ler ali no livro de João, eu vou lá no livro de João pegar para vocês aqui, ó, Evangelho de João, para vocês verem, João 1,17, capítulo 1, versículo 17, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Moisés trouxe essa lei, colocou para o povo de Israel a lei, colocou também, Deus deu através de Moisés os mandamentos, e o sábado especificamente é uma aliança, é um acordo perpétuo entre Deus e o povo de Israel para sempre. Então, o cristão que quer seguir esse acordo, ele pertence à sinagoga de Satanás, ele é um satanista. Mas por que ele é um satanista? Vamos para a Bíblia, né, pessoal? Porque sem Bíblia a gente não pode justificar nada, né? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Né? Que quem segue o sábado não sendo judeu pertence à sinagoga de Satanás. Está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Né? Então veja bem, os que se dizem judeus, que seguem o sábado, mas não são judeus, pertencem à igreja de Satanás. A sinagoga é uma igreja.
né? Como eles chamavam lá, um lugar onde se reuniam. Então, os que dizem, está em Apocalipse capítulo 13, versículo 9. Eis que farei os da sinagoga ou da igreja de Satanás, os que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, quanta gente hoje está cristão, se dizendo cristão e adorando o sábado? São seguidores de Moisés, não são da graça, eles ainda não aceitaram Jesus. Só que eles fazem uma mistura na igreja deles, né, na congregação, eles congregam, eles fazem uma mistura, misturam lei, misturam graça, misturam Moisés, misturam Jesus. Gente, hoje poucas igrejas são cristãs. A maioria dessas igrejas que tem por aí, não vou citar nome, mas a maioria delas são seguidores de Moisés. Eles ainda seguem o Velho Testamento, ainda seguem tudo o que se está referindo a Moisés, não a Cristo. Os seguidores de Cristo, os cristãos, seguem a Cristo, a Jesus Cristo. Por isso é a palavra cristão, né? Como eu mostrei ali em Antioquia, para vocês que foram chamar a primeira vez de cristão. E se Moisés trouxe a lei e Cristo trouxe a graça, hoje nós vivemos sob Cristo. Cristo é tudo para nós hoje. E é tão difícil as pessoas entender isso, porque eles querem seguir aquilo que foi dado para os judeus. Cristão que segue o judaísmo é um falso cristão, você entende? Por quê? Porque cristão tem que seguir a Cristo, não o que foi dado a Moisés, né? Sem contar que pela Bíblia, né, pessoal? Pela Bíblia, não estou falando aqui, estou falando pela Bíblia, mas só pela Bíblia. Pela Bíblia, o Velho Testamento já foi abolido, terminou-se o Velho Testamento pela Bíblia. Então, tem certas coisas na Bíblia que é para os judeus e certas coisas que é para os cristãos. E há uma mistura hoje muito grande nas denominações por aí. Quando eu digo que a Bíblia, o Velho Testamento foi terminado, eu também mostro apoio bíblico para isso. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Para que ninguém pense que eu estou falando bobagem. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus Cristo aboliu, Jesus Cristo terminou o Velho Testamento. Por quê? Porque ele trouxe um evangelho quer dizer boas novas, é porque a lei, o que os judeus estavam vivendo, aquilo não prestava mais. Por isso que ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. O que era o fermento? Era a doutrina deles, era a lei, né? Era o modo como eles ensinavam, eram as coisas, não que a lei não fosse boa, a lei foi para um período e para o povo de Israel. Agora o povo cristão não, o povo cristão ele vive na graça. É a graça, Jesus Cristo morreu, a graça é o próprio Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados lá na cruz, né? Então era isso aí que eu queria deixar para vocês claro. O Velho Testamento então foi por Cristo abolido. O Velho Testamento significava o quê? Significava tudo aquilo que o povo de Israel tinha vivido. Mas foi abolido para quem? Para os cristãos ou para o povo de Israel? Não, foi abolido parte dele, né? Os cristãos vivem em Cristo, mas parte dessas coisas que os cristãos querem viver, tipo o sábado, porque hoje é sábado que estou fazendo esse vídeo, né? E isso foi para os cristãos, não é permitido. Agora para o povo de Israel, sim, é um acordo perpétuo para sempre com o povo de Israel. Cristão que quer seguir as leis judaicas não sendo judeu, ele pertence à igreja de Satanás, ok? Um abraço a todos e com Deus aí.